Olá a todos, bem-vindos a mais este vídeo sobre mitos evangélicos e hoje nós vamos refletir acerca do mito de sentir Deus. Nós somos seres sensoriais, nos emocionamos. Nós nos emocionamos com as artes, nós nos emocionamos com a música, nós nos emocionamos com a literatura, nós também nos emocionamos com a alegria, mas também com a dor. Então, cada ser humano é diferente. Nós não podemos ter a presunção de pensar que todos pensam como nós ou que todos se emocionam do mesmo modo que nós. Somos diferentes e ainda bem que somos diferentes. Em relação ao lado da fé, apesar de Deus nos criar com emoções e sentimentos, acerca da fé, a fé tem um lado que não vai, por assim dizer, buscar o sentimento e a emoção para sermos dirigidos por Deus ou para que nós possamos determinar o rumo da nossa vida. Daí que Jesus, e não só outros autores, escrevem nas Escrituras, lembrando aquilo que Jesus nos ensina, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. No livro de Hebreus, em algumas traduções, no capítulo 10, no versículo 38, em algumas traduções diz: o meu justo viverá pela fé. E a fé tem tudo menos emoção, tem tudo menos sentimento. No entanto, nós cristãos provavelmente somos mais dados à área sentimental, à área emocional. Verifico, por alguma preocupação minha, o modo como os cristãos, a maioria dos cristãos, procuram sentir Deus. E isso pode causar complicações, porque é perigoso sermos guiados por sentimentos em relação aos assuntos da fé, em relação aos assuntos de Deus. Por exemplo, estou-me a lembrar de Abraão. Nós todos conhecemos este exemplo de Abraão. Abraão um dia estava muito bem na sua vida, tinha alcançado o seu maior desejo, o seu maior sonho, que era ser pai, e estava ele com o seu filho, e ele ouve a voz de Deus, e Deus pede-lhe o seu filho para o sacrificar. E você pode imaginar, eu que sou pai, tento imaginar-me na pele de Abraão, e se ouvisse uma voz a falar comigo, a pedir-me um dos meus filhos para sacrificá-lo a Deus, eu provavelmente estaria com as minhas emoções todas baralhadas. Que voz é esta? O que é que eu ouvi? O que é que eu estou a sentir? Provavelmente sentiria tudo menos que fosse vontade de Deus. Alguns diriam assim, uma expressão que nós às vezes brincamos, não é? Para trás de mim, Satanás. Se ouvisse uma voz destas, para trás de mim, Satanás. Alguma vez Deus vai nos pedir um filho? Não, isto não pode ser Deus. E num caso semelhante a este, nós seríamos tomados pelas emoções e pelos sentimentos e nunca iríamos obedecer aquilo que Deus está a pedir. E no caso de Abraão, Abraão reconheceu, colocou todas as suas emoções, os seus sentimentos de parte e reconheceu que Deus estava-lhe a pedir o filho. Nós todos sabemos o final da história, que acabou bem, graças a Deus, não foi preciso sacrificar o filho. Mas a grande questão que nós temos que pensar é assim: o que é que significa viver pela fé? Viver pela fé não tem nada a ver com aquilo que hoje nós observamos, principalmente dentro das igrejas. As pessoas, quando vão a uma igreja, têm a tendência de ir para sentir. As pessoas querem, no fundo, querem sentir algo, querem sentir Deus. Daí que às vezes nós ouvimos pessoas que dizem assim: eu hoje fui à igreja, mas não senti nada.
não senti nada, vim de lá na mesma. Ou às vezes há casos que até a pessoa vem pior porque encontrou alguma pessoa na igreja desagradável ou foi desagradável para com ela nesse dia e a pessoa ainda sai de lá pior porque não só não sentiu aquilo que procurava sentir, como também encontrou um desagradável que o fez sentir-se mal. E a pessoa vai andando assim, de sentimento em sentimento, em busca de algo, em busca de um arrepio, em busca de um toque, em busca. Muitas vezes nós buscamos, e é lícito buscar um abraço, um carinho de alguém, não há mal nenhum nisso. Mas temos que nos lembrar o que a Escritura nos diz. A Escritura nos diz que o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé. E não por aquilo que nós sentimos ou até muitas vezes nós vemos. Nós vemos muitas vezes as circunstâncias adversas à nossa volta ou também vemos muitas vezes circunstâncias favoráveis à nossa volta e nós pensamos que quando estamos a viver circunstâncias favoráveis que está tudo bem e pode não estar. Ou se nós estamos a sentir circunstâncias desagradáveis, nós pensamos que algo está mal connosco e pode não estar. E normalmente não está. Porque Jesus é bem claro, o sol nasce para todos, assim como as tempestades vêm a todos. As tempestades não têm poder seletivo. E o sol também não tem poder seletivo. O sol, quando nasce, nasce de facto para todos. Agora, a grande questão está como é que nós vamos ultrapassar quando o sol vem, o que é que vamos fazer com o sol quando ele vem, ou o que é que nós vamos fazer quando vem a chuva e as tempestades e os ventos fortes? Essa é que é a grande questão. Daí que, volto a referir, o justo viverá pela fé. O justo não pode, não deve viver pelo sentimento, pela emoção, apesar de que somos seres emocionais. E nós muitas vezes nos deixamos atrapalhar com as emoções, com aquilo que sentimos. Nós temos de ter algum cuidado com isso, porque hoje, quando eu olho para a realidade das igrejas e falo das igrejas evangélicas, no modo geral, eu vejo que há uma certa teologia do sentimento, do sentir Deus. Ouvimos muitas vezes esta expressão: eu senti que Deus me falou, eu senti no meu coração fazer isto, eu senti fazer aquilo. Será que sentiste mesmo? Será que não foi um arrepio de circunstância, foi uma emoção, porque tu ouviste uma música e aquela música emocionou-te, então tu pensas que Deus falou contigo? Porque recebeste uma emoção forte, porque sentiste uma música, sentiste um recitar de um poema, sentiste algo que te fez mexer dentro de ti, nos teus sentimentos, e a grande questão é saber, será que de facto Deus falou? Essa é uma grande reflexão que nós temos que fazer e cuidado que nós temos que ter. Eu tenho visto famílias inteiras a se desgraçarem na vida por causa desta questão do sentir, do querer sentir, porque eu senti, porque eu sinto no meu coração fazer isto, porque eu sinto comprar aquilo, porque eu sinto ser missionário, porque eu sinto ser pastor, porque eu sinto que Deus me chamou para isto, eu sinto que Deus me chamou para aquilo. E nós somos guiados de uma forma errada. E lembrem-se de que a Escritura é bem clara: o justo viverá pela fé. E o que é de facto viver pela fé então? O que é que Jesus nos indica? O que é que Jesus, ao longo do seu tempo que esteve aqui, das conversas que teve com os seus discípulos e com as multidões, o que é que ele deixou registado para nós refletirmos o que significa de facto viver pela fé? Bem, Jesus fala de uma coisa muito interessante. Jesus fala, por exemplo, de prudência. A prudência está ligada à fé, porque a prudência não é uma coisa dada a doidos. Os doidos, os loucos da vida fazem disparates a todo o tempo. Por vezes, pode acontecer que uma doidice funcione uma vez ou duas, mas não é pela doidice que temos que viver, mas sim pela prudência.
Jesus nos ensina a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E a prudência leva-nos muitas vezes a ter que, por exemplo, fazer contas. Jesus, noutra altura, dizia: ninguém vai para uma guerra sem primeiro saber com que número de pessoas vai para a guerra, com que número de soldados, que tipo de material, que estratégia é que vamos ter quando vamos para uma guerra. Ninguém se põe a construir uma torre sem primeiro perceber se tem com que acabar, fazer as contas, sentar. Temos que sentar a fazer contas antes de nos metermos em qualquer projeto. E isto não tem nada a ver com emoções, tem a ver com razão, tem a ver com racionalidade. Deus criou-nos com uma mente para pensar. A fé não é uma doidice. As pessoas baralham fé com doidices, com ações de loucura, com ações assim, vamos lá ver, vamos confiar em Deus, vamos fechar os olhos e isto vai dar certo. Não, Jesus nunca ensinou isso. Jesus nos leva a pensar, Jesus nos leva a raciocinar, Jesus nos leva a fazer contas, Jesus nos leva a ser prudentes. Prudentes. E isso tem a ver com fé. Hoje eu olho para a igreja no modo geral e a igreja não tem sido prudente. A igreja tem sido louca, desvairada, sentimental, em busca de arrepios, de sentimentos. Somos guiados muitas vezes pelos achos daquele irmão, pelo acho do pastor, pelo acho disto, o acho daquilo. É os achismos, em vez de nós sermos guiados por aquilo que o Evangelho nos orienta, pela fé. Confiamos em Deus, como é óbvio, mas temos que ser prudentes, que é o que Jesus nos ensina. Prudência. Jesus também nos leva a viver uma vida de amor, a prática do amor. E a prática do amor, ao contrário do que alguns possam pensar, alguns pensam assim, então, mas o amor tem a ver com sentimentos. Ai, como eu amo aquela pessoa, ai, eu sinto um amor por aquela pessoa. Sim e não, porque quando Jesus nos leva a perdoar até os nossos inimigos, eu pergunto que sentimento é que você tem quando Jesus encoraja você e a mim a perdoar os nossos inimigos, a falar bem daqueles que falam mal de nós, a não pagar com a mesma moeda o mal que nos fazem, a não pagar o mal com o mal, mas a pagar o mal com o bem. Que sentimento é que nós vamos ter? Não temos nenhum, eu falo por mim. O meu sentimento de andar assim nesse amor que Jesus me manda, eu muitas vezes sinto ter tudo o oposto. Sinto vontade de vingar, sinto vontade de dizer duas, sinto vontade de mil e uma coisa. Menos aquilo que Jesus recomenda. Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes vais perdoá-lo. Se for mais do que 7, continuas a perdoá-lo. Perdoa sempre, é o que Jesus diz. Por mais que ele te falhe, perdoa-o. Enfim, quando começamos a descascar o Evangelho, quando começamos a descascar o modo como nós devemos andar neste mundo, você vai começar a ter este confronto. Que o Evangelho é tudo menos sentimento, porque o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura, é loucura, é loucura para muitos. Conforme as Escrituras dizem, é loucura para os gregos. E é escândalo para os judeus. O Evangelho é escândalo para os judeus. Os judeus até hoje não querem saber do Evangelho para nada. Porque é escândalo. Porque não tem a ver com sentimentos, tem a ver com fé. Porque eu creio no que Jesus diz, porque eu creio no que Ele fala. Então, se eu creio, eu faço. Quer eu sinta, quer não, quer as circunstâncias sejam favoráveis, quer sejam contrárias, eu faço o que Jesus manda e me pede para fazer. E pronto, meus amados, deixo-vos este pensamento e força. Deus te abençoe grandemente.